Eu lembro que deu uma entrevista recentemente e falou que isso foi uma piada. Como é que você enxerga isso, basicamente? Ele falou com as seguintes palavras, né? Uma piada idiota. Eu concordo com ele. Tem que pensar uma idiotice muito grande para falar uma coisa dessa. Só parte de alguém que não pensou para falar. Muita gente atribuiu a uma piada. A piada em si, todo mundo faz essa piada. Mas ninguém parou para prestar atenção no contexto histórico. Não foi uma piada. Não foi uma piada. Eu te autoafirmo que não foi uma piada. Ele disse que não é racista. Por vários motivos. Por vários motivos não foi uma piada. Poucos jornalistas abordaram esse tema. William, ele estava em Washington, que é uma capital dos Estados Unidos, onde a maioria da população, mais de 60%, é negra, são negros ativos. Era a saída de um presidente negro que empoderou os negros nos Estados Unidos e era a entrada de um presidente branco, o Trump, que tem uma visão totalmente radical em tudo. Então, naquele cenário do dia a dia ali, até a equipe chegar, montar as coisas, o negro nos Estados Unidos ele não é igual o negro do Brasil, pacífico. Ele vai pra rua mesmo. Ele vai pra rua, ele vai fazer buzinaço, ele vai fazer manifestação, passeata, e aquilo já estava acontecendo no dia a dia, num todo ali, já há semanas. Então, quando ele chegou com a equipe dele para fazer a entrada do jornal, aquele buzinaço realmente era um negro dentro do carro. E ele sabia disso, pelo contexto. Então, além do pensamento dele, que ele expôs, tem um contexto histórico que ele passou por cima. Quando ele alegou é coisa de preto, ele sabia que era um negro que estava fazendo aquela manifestação, porque aquilo já estava rolando durante um dia inteiro. Então não foi uma piada, não foi uma brincadeira entre amigos, igual ele falou, uma piada idiota. Aquilo não foi. Teve um contexto. Por isso que quando as pessoas me procuraram falando talvez a gente poderia estar sendo radical demais, expor o cara, acabar com a carreira do cara, porque aquilo foi uma brincadeira, a primeira coisa que eu disse foi: não foi uma brincadeira, não foi uma piada, foi de caso pensado. E até fala num trecho que durante toda a vida dele, ele combateu a intolerância de qualquer tipo, inclusive racial. Ou seja, ele reafirma ali que não é racista. Por que você acha que ele disse tudo isso agora? É uma maneira de se proteger, né, cara? Ele ficou, quando a bomba estourou, a primeira coisa que a emissora fez foi preservar ele num todo para que ele não falasse mais besteira. Porque, pelo pouco que todo mundo conhece, ele é um cara que não mede muitas palavras. Então, pós o ocorrido, onde ele pôde dar voz depois do encerramento do contrato com a Globo, é a maneira de defesa dele. Falar, eu não sou racista, tal. Não, pode ser que hoje você não seja mesmo. Depois do ocorrido, tomara que você tenha mudado, porque é o mínimo, né? Mas até então o pensamento, sim, o pensamento era racista, sim. A Globo te procurou em algum momento? Em momento nenhum. Em momento nenhum. Não entrou em contato nem comigo, nem com o Diego, em momento nenhum. Assim. Como é que você chegou a essa reação dela? Como é que você chegou a essa reação dela? Eu achei que a Globo foi muito coerente em afastar ele no momento. Eu achei que foi muito coerente. Muita gente criticou a emissora por ceder a pressões populares, igual ele mesmo disse na entrevista, a grupos pequenos que fazem barulho, e não é bem isso. Não foram grupos pequenos não, foi a grande maioria mesmo. E a Globo... se refere em relação às mídias sociais hoje, que tem um papel muito importante na comunicação, que vai em confronto das mídias tradicionais, que é a Globo, né? Exatamente. Que ele até chama de guardiões, né? Exatamente.
é uma questão de atualização, né? Hoje a mídia social, ela é parte da mídia tradicional, assim como ele mesmo afirmou. Uma coisa hoje não caminha sem a outra e você tem que se atualizar. Então, quando ocorreu, a Globo, a primeira coisa que a Globo fez foi realmente afastar, que foi o melhor papel que ela teria que fazer ali no momento. E a segunda parte já ficou meio esquisita. Eu acho que ele deveria sim ter vindo a público, isso ia ficar muito melhor para ele. Vinha a público, assumir o erro, assumir o que ele falou, bem na bancada onde ele mesmo proferiu a palavra, ele sairia muito mais ileso do que ter se calado, ter esperado e depois dar uma desculpa que também não... Aí, se você vê a entrevista dele, fala, mas não fala nada, e no fim ele acaba sendo... as palavras finais dele eu não mudo meu posicionamento, eu não sei dar o politicamente correto. Ele chegou a pedir desculpas para quem se sentiu ofendido, né? Sim, chegou a pedir desculpas a quem se sentiu ofendido, só que ele esqueceu que a maioria das pessoas do Brasil são negras e a maioria se sentiu ofendido. Era muito mais fácil você ter vindo a público e falado, me desculpa, a maioria da população do Brasil é negra e eu proferi uma besteira, eu falei uma coisa errônea, um pensamento que não mais faz parte da minha vida, eu nunca fui racista, eu nunca tive problemas raciais na minha vida e eu peço desculpa. E aí ele veio a público para dizer que foi uma brincadeira, para falar que aquilo ali ele fala entre amigos e, na boa, quem fala entre os amigos fala na frente da câmera, fala em qualquer lugar do jeito que ele fez, então... Ele foi afastado da Globo, teve tempo de pensar, de refletir, rescindiu o contrato com a Globo, foi demitido da Globo, foi punido pelo que aconteceu. Ele merece a segunda chance? Claro que sim. Olha, como profissional, eu acho que o Willian é um cara muito capacitado, um dos melhores, não tenha dúvida disso. É um dos melhores jornalistas do Brasil. O contexto profissional dele não tem que se falar. Então, você acha que é momento de virar a página, de seguir? Acho sim que ele vai seguir, sim, deve seguir a carreira dele. Isso, muita gente nas redes sociais veio falar que a gente manchou a grande carreira do jornalista. Não, a gente manchou. Quem é esse muita gente que você se refere? Os haters, né? Os haters, principalmente os haters políticos, que existe uma além de todo o processo que ocorreu do ato do racismo, tem uma parte de política aí, que ele mesmo fala na entrevista dele, só que ele se refere no nosso contexto, como se o nosso movimento fosse político. Esquece que o nosso movimento não é político. A nossa briga aqui não é por política. A gente batalha a vida inteira pela equidade racial, diferente de política. Eu nunca tive envolvimento nenhum em política. Política partidária. Política partidária, exatamente. E muito se mistura, quando você expõe um ato desse, muito se mistura a política com preconceito racial, com uma série de coisas, e as pessoas não sabem dividir. E a maioria das pessoas, dos haters que vieram achincalhar a gente nas redes sociais, eram de partidos políticos, apontando o dedo na nossa cara, falando que a gente era do partido X, do partido Y, do partido... Em momento nenhum, ninguém levantou bandeira de partido. A gente não participa de partido algum. Foi um ato em prol dos negros do Brasil. É isso. Como qualquer outro negro faria a mesma coisa. Não teve momento nenhum política partidária envolvida querendo derrubar o cara porque a gente é de esquerda e quer derrubar o que é de direita. Não. Isso é historinha contada e que as pessoas acreditaram e que muitos jornalistas contaram. Muitas das pessoas que apoiaram ele, a primeira coisa que falaram em seus canais, grandes jornalistas, a primeira coisa que falaram em seus canais isso só pode ser um movimento político, isso é uma armação, isso é... Não foi. Eu li muita matéria que a gente falou que foi de caso pensado.
ah, quem fez isso não está dormindo. Em momento nenhum. Foi uma denúncia mesmo, de um crime. Você se preocupou com o linchamento nas mídias sociais que ele veio a receber? Que ele veio a receber? Eu de verdade não esperava, e aí foge um pouco do controle, né? Foge um pouco do controle. Muita gente que apoiou você. Exatamente. O meu papel era fazer a denúncia. Partindo desse princípio, aí você lidar com todo tipo de haters e de gente dentro da internet que fala o que quer, pensa o que quer, e a internet, a base dela é basicamente isso. Assim como ela serve para expor um problema, ela serve também para derrubar pessoas, derrubar histórias e sair falando o que quer quem quer. Eu particularmente acho que as pessoas elas tinham que pensar mais antes de falar dentro das redes sociais, e acho que pegaram um pouco pesado no quesito de pessoa. O problema ali não é pessoal, eu não tenho problema pessoal com um jornalista, sim com o ato que ele fez. Não tenho problema pessoal, eu não tenho problema com a carreira do jornalista, não, com o trabalho dele. Ele falou na entrevista, a minha obra fala. Realmente, a obra dele é uma obra incontestável, só que o ato não, entendeu? Não tem, você separa um projeto de vida que ele se colocou como jornalista de um ato racista, onde você desrespeita o próximo, onde você não respeita o outro. Ele mesmo na entrevista falou, a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. A partir do momento que ele proferiu aquelas palavras, ele interferiu na liberdade do outro. É uma piadinha, como ele disse, mas é uma piadinha que o negro já escuta 400 anos. Ainda sobre essa questão de repercussão, envolvendo a Globo, inclusive, a gente lembra do episódio da Maju Coutinho, né? Sim. Da Moça do Tempo, que teve bastante repercussão também. E foi até criada a hashtag Somos Todos Maju, né? Como é que você vê esse episódio comparando com o do William Vac, assim, em termos de adesão mesmo da opinião pública acerca do tema racismo? Cara, isso é engraçado você colocar esse posicionamento, porque muito da posição social ela gera uma interferência da mídia. Então, quando aconteceu o caso da Maju e a Globo foi a primeira a sair em defesa nas redes sociais da sua funcionária, foi um ato digno de aplauso. Você fala, pô, saíram em defesa de uma negra que é super capacitada para estar ali. Quando aconteceu o contrário, a Globo não poderia deixar de tomar uma atitude cabível. E no contexto social, as pessoas, elas, num todo, elas estão muito acostumadas a se engajar nas coisas por impulso, por saber, vou lá, vou apoiar, não sabia nem história, não sabia o contexto, não sabia nada. Eu vi muita matéria de muita gente sobre esse caso do William Vac, dando opinião sem saber nada da história. Então, as redes sociais, ela acaba interferindo bastante nesse quesito. Tem muita gente que está ali dentro, que não sabe o que fala, não lê do que se trata, e sai falando a torta redonda, e apoiando ou não apoiando, e muita gente que apoiou não apoia mais, não sei o quê. Então, tem que ter um certo cuidado nisso aí, tem que ter um certo cuidado num todo, e a Globo como empresa tomou cuidado nos dois casos ali, talvez. Teve uma ação adequada na sua opinião, né? Para a gente encerrar, que Brasil que você imagina, considerando todo esse contexto que você trouxe aqui nessa entrevista? Você gostaria que existisse? Cara, eu imagino que eu gostaria de criar um filho meu sem que ele tivesse passado a metade das barreiras que eu passei, assim, sem que eu tenha que autoafirmar ele todo dia que ele é negro e que ele tem que ser 2 vezes melhor para conseguir se posicionar no mercado e na vida. Esse é o Brasil que eu imaginava
não para mim, mas para o meu filho, porque para mim talvez não mude, já é o que é, a gente vai ter que conviver com isso ao longo dos anos, mas para o meu filho eu imaginava isso, que a gente pudesse conseguir essa igualdade num todo, que é o mínimo, né? Tanto de cultura, acesso à informação, num todo. Eu acho que se a gente começar na base, a coisa muda. Só que aí a gente depende de partidos políticos, a gente depende de uma série de coisas que não está nem um pouco interessada que essa situação mude. Mas torcemos, temos fé, vamos em cima. Não pode também entrar numa mesmice e falar, se não vai mudar, então vamos aceitar. Nosso papel aqui é não aceitar jamais. Robson, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Observatório da Televisão. Você também que está nos assistindo, muito obrigado e até a próxima entrevista. Obrigado.